Olá, então dando início à nossa quarta e última aula. Agora vamos falar sobre terapias holísticas. Antes disso, uma breve síntese. Na primeira aula, o que a gente viu? Sobre espiritualidade, que tudo é espiritual. Na segunda aula, mediunidade, que é uma característica biológica inerente a todo e qualquer ser humano. E na terceira aula, simplicidade, que é um norteador, né? Que é uma bússola para a gente percorrer e adentrar esses conhecimentos acerca do espírito, né? Eu diria uma bússola essencial, porque é muito vital que a gente se mantenha humilde, se mantenha simples conosco, não coloque os mestres num patamar tão superior, que a gente sim tenha respeito, que a gente sim tenha reconhecimento, que a gente sim se coloque no nosso lugar, mas o nosso lugar é ao lado dos grandes mestres, não é abaixo, em submissão, não é simplesmente acatando ordens, é ao lado, a gente caminha junto com todos eles. Enfim, e não custa relembrar, né, que a gente não seja tão bom a ponto de permitir que os outros sejam maus conosco, né, que tenhamos ali a parte de sermos astutos, que sejamos mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente, assim como Jesus nos ensinou. Terapia holística. O que seria terapia? A palavra terapia significa o ato de cuidar, né, de alguém, o ato de curar, tratar. E holístico é o todo, o inteiro, por completo. Então, terapia holística seria cuidar de alguém por completo, cuidar de alguém na sua totalidade. Mas já como assim, na sua totalidade, as outras terapias então ignoram, trabalham só metade do ser humano? Sim, elas ignoram a parte do espírito. Elas não levam em consideração, né, a parte espiritual. Como são métodos científicos, a nossa ciência de hoje ainda não engloba a parte espiritual, né? Portanto, a terapia convencional deixa isso de fora. A medicina medicamentosa totalmente, né? Para tentar esclarecer um pouquinho melhor, a medicina convencional vai tratar o físico, basicamente o físico, né? Ela vai agir quimicamente no nosso corpo para que a gente fisicamente seja tratado. Mas a gente já sabe que, via de regra, né, trata num ponto, prejudica no outro. Por quê? Porque ela não vai na essência, ela não vai cessar aquilo que está causando esse sintoma, ela só age em cima do sintoma, via de regra. Show! A terapia convencional, ela vai dar uma atuada no físico, mas ela vai ficar bastante no mental e no emocional. Até com trabalho preventivo, muito bacana, indico para todo mundo, de verdade. Se faz sentido para você, busque um bom psicólogo para se consultar. É muito importante essa quebra dessa ideia de que só quem é doido que vai, só quem é maluco que vai em psicólogo. Justamente o contrário, eu procuro um terapeuta para não enlouquecer e para aliviar as minhas dores, para aliviar o peso do mundo sobre as minhas costas, para que eu possa estar bem. E a terapia holística, ela é menos invasiva, digamos. Ela vai sim trabalhar no físico, ela vai sim trabalhar no mental, ela vai sim trabalhar no emocional e ela vai também atuar no espiritual. Significando de que ela não vai trabalhar só os sintomas. Existem formas dentro das terapias holísticas, existem técnicas, existem ferramentas para a gente trazer esse alívio na parte física, enquanto a gente traz o alívio dos sintomas, né, digamos, enquanto vai buscando a causa raiz deles, né? A gente consegue dar todo esse suporte pro paciente, pro cliente, enfim, para a pessoa que está ali sendo atendida por um terapeuta holístico. Mas aqui o mais importante, ela vai na causa, né? Ela consegue chegar na causa daquilo que está gerando aqueles sintomas que te fizeram procurar um profissional da área. Então, isso quer dizer que vai ser uma terapia, uma sessão de terapia e você vai ganhar alta e nunca mais? Não. Não. Porque, pensa comigo, quantos anos que isso está
te perturbando? Quanto tempo que isso está te incomodando? Aí você acha que vai chegar numa sessão de terapia, vai sair dali novinha em folha e nunca mais. Não é bem assim, né? Tem a parte das leis físicas, tem a parte do seu próprio preparo para lidar com as informações, porque curar de fato aquilo que está causando os sintomas que a gente sente envolve lidar com as sombras, envolve lidar com as próprias dores, envolve assumir responsabilidades que você está evitando assumir há anos. Então é todo um processo, é todo um caminho, é toda uma jornada ali dentro para conseguir, de fato, passar por esse processo de cura e passar por esse cortar o mal pela raiz. Isso quer dizer que vai levar a vida toda? Isso quer dizer que vai levar um mês, um ano, 10 anos? Depende de você também, né? Um terapeuta holístico, ele não pode prometer prazos, ele não pode prometer prazos atrelados a resultados, porque não depende só da terapia, não depende só do terapeuta, depende de você que está buscando a terapia também. É um trabalho em conjunto, né? Não adianta nada você buscar uma sessão de terapia, o terapeuta te recomendar 3 coisas e você fazer ali metade de uma. Né? E aí? E esperar resultado não vai acontecer. É necessário que você faça a sua parte, é necessário que você dê os seus passos também. Claro, vai ter o suporte do terapeuta, vai ter o apoio dele, vai ter o suporte dos seus guias e mentores, vai ter o suporte da sua própria espiritualidade. Né? Você também é um médium, você também recebe as mensagens, como você aprendeu aqui nessa série de vídeos. Você também tem essa capacidade. Então, é um trabalho conjunto. E isso que é tão bonito, porque a gente sempre, quando a gente ajuda, auxilia, quando a gente serve de canal para a cura da outra pessoa, a gente está curando algum pedaço de nós também. Quando a gente está ensinando outra pessoa, a gente está também aprendendo. É tão bonita essa troca, e dentro desse mundo holístico, dentro dessa visão mais do todo, fica um pouco mais claro isso, fica um pouco mais acessível esse entendimento de que a gente não está competindo uns com os outros, de que a gente está construindo junto uma sociedade melhor a partir de construirmos juntos seres humanos melhor, seres humanos mais funcionais, seres humanos mais humanos, afinal de contas, seres humanos que olham para outros seres humanos não com ar de superioridade, mas com ar de simplicidade, com ar de estar no mesmo nível também. Assim como os grandes mestres caminham aos nossos lados eu falei de propósito, porque os dois lados, enfim. E nós também temos que ter a humildade de entender que a gente caminha ao lado daquele que é menos favorecido intelectualmente que nós, que é menos favorecido materialmente que nós, que é menos favorecido, enfim. Não é uma disputa, não é uma disputa. Todo mundo contribui da sua forma, todo mundo contribui do seu jeito, todo mundo contribui com aquilo que tem para oferecer. A gente constrói junto a sociedade, a gente constrói junto as coisas. Isso que é tão bacana das terapias holísticas, porque através das terapias holísticas a gente vai conseguindo enxergar o mundo dessa forma, a gente vai conseguindo expandir a nossa consciência, a gente vai conseguindo entender melhor o que acontece. Que sim, como eu falei nas aulas, o mundo pode sim ser muito cruel, o mundo pode ser sim um lugar perigoso, o mundo pode ser sim um lugar denso, a gente pode se perder, a gente pode se desencaminhar ali da nossa jornada dentro da luz, mas sempre de alguma forma vai ter um espírito de luz próximo de nós, disposto a nos puxar de volta, a nos relembrar, a nos reencontrarmos com quem nós realmente somos, né? Um pedaço conectado ao todo. E se somos um pedaço conectado ao todo, conseguimos acessar, conseguimos nos curar tal qual o todo.
porque tudo está entrelaçado de alguma forma. A gente está todo mundo junto e misturado, né? A gente compartilha das vitórias e das derrotas uns dos outros de forma consciente ou inconsciente. Enfim, eu poderia me alongar horas aqui, mas sobre terapias holísticas era isso. Procure conhecer, se despertou curiosidade, né? Eu sou terapeuta holístico. Caso você se sentiu de alguma forma acolhido pelas minhas palavras, será uma honra poder aprofundar, poder dar um passo ainda mais dentro dessa temática, desse universo chamado espiritualidade. Então é isso, fiquem em paz nos seus corações, que a verdade de vocês os acompanhe, que vocês possam estarem confortáveis consigo mesmos, se acolherem, conhecerem cada vez um pouquinho mais. Porque quando a gente se conhece, é que a verdadeira mágica acontece, né? Porque a gente consegue ir ajudando os outros, a gente consegue ser mais funcional na vida, a gente se cobra menos, a gente cobra menos dos outros, a gente não espera um salvador chegar até nós, a gente entende que somos os nossos próprios salvadores, mas que isso não significa não pedir por ajuda, isso não significa fazer tudo sozinho, né? Tudo é um equilíbrio, a vida é um equilíbrio. Outro grande ensinamento dessa visão holística, né, que a vida é um equilíbrio. Por isso que eu digo, não ignorem a medicina tradicional, não ignorem o psicólogo, não ignorem o terapeuta holístico. Todos ocupam a sua posição dentro da sociedade, todos ocupam a sua posição dentro de uma evolução planetária, dentro de um processo de ascensão em massa. Nossa, ascensão em massa agora foi longe. Fica para um outro curso, mas que eu já devo gravar em breve. Show! Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Caso você tenha alguma dúvida, meus contatos vão estar em algum lugar aqui do YouTube. Me procurem, eu realmente vou ficar muito feliz de poder conversar com você acerca de qualquer coisa que envolva algo que foi dito nesses vídeos ou algo além do que foi dito. Que vocês possam escutar além das minhas palavras, mas vocês possam sentir a energia daquilo que está sendo passado, daquilo que está sendo transmitido, para que isso toque partes mais profundas de você e você não entenda apenas com a cabeça, mas possa entender também com o coração aquilo que eu quis passar. Foi mal, bati no microfone, talvez deu um probleminha no áudio, mas é isso. Até a próxima.